Oi, saudações, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos ao canal. Estou feliz que você está vendo mais esse vídeo aí. Muito obrigado. Deixa o like, deixa um comentário, deixa uma inscriçãozinha também, que isso daí ajuda bastante, né? Você e para mim também. O comentário que a gente tem hoje é: pessoas que têm a mesma personalidade, elas sempre agem do mesmo jeito? Eu achei bem interessante esse ponto de vista e a gente pode discutir umas coisas importantes em relação a isso, né? Então, a resposta é não, tá? A resposta é não, elas não vão agir da mesma forma, obviamente. Por quê? O porquê disso é o seguinte: tem muito a ver de como a gente cresce, como a gente se desenvolve, tá? Então, eu gosto de dar um exemplo que é o como é que fala? As pessoas que trabalham no jardim, né? Esqueci como é que é o nome em português, desculpa. Então, por exemplo, vamos falar assim, as nossas personalidades, a gente tem cognições, funções cognitivas, certo? E eu gosto de ver isso como ferramentas. Então, por exemplo, se eu te der a mesma ferramenta que eu tenho para trabalhar num jardim no Japão e eu vou trabalhar num jardim na África, os resultados vão ser diferentes, porque o jardim é diferente, tá? Você tem a mesma ferramenta para trabalhar, porém o lugar que você está e o seu ambiente é totalmente diferente do meu. Então, o que isso significa? Significa que pessoas que têm a mesma personalidade, elas vão reagir e se desenvolver de maneiras diferentes dependendo do contexto delas, entende? Vamos dar o caso do INFJ, que tem pensamento introvertido. E o caso, vamos falar assim, um outro exemplo seria uma criança que é INFJ, tem pensamento introvertido, e ele nasce numa família que os pais, os dois têm pensamento extrovertido. Ou seja, é uma cognição complementar à da criança, certo? No caso ideal, no cenário ideal, né, os pais vão sempre ouvir o que o INFJ tem para falar, a opinião dessa criança, e sempre validar ele, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Tal. Legal, né? Interessante. Tipo, porque é uma cognição complementar, a criança vai ter mais chances de desenvolver essa ferramenta que é o pensamento introvertido. Esse é o caso ideal, certo? Agora, o caso número 2, que seria uma criança INFJ cresce numa casa com pais e os dois pais também têm pensamento introvertido, têm a mesma cognição. O que acontece, né, nesse tipo de cenário é o seguinte: os pais, eles sempre vão querer competir para quem vai ter o holofote, para quem vai ter o, o palco, certo? O palco. Então eles sempre vão querer eles falar a opinião deles, eles serem ouvidos, e os dois competem entre eles e a criança. A criança também, né, vai participar da competição, porém é uma competição, né? Isso não ajuda, né? Muito provavelmente o INFJ nessa situação não vai ser ouvido, não vai ser escutado, não vai ser validado em relação aos pensamentos dele ou dela, porque os pais estão querendo fazer isso por eles mesmos, certo? Eles estão já tentando compartilhar as opiniões deles e os pensamentos deles, e a criança não vai ter espaço para fazer isso porque os pais já estão no palco performando. Então, né, o que vai levar a esse INFJ a não desenvolver essa ferramenta que é o pensamento introvertido, certo? Aí o que acontece? Quando você pega esses dois cenários diferentes, né, esses dois casos diferentes, você vai ver muitas vezes que tem certos INFJs que têm muito problema em expressar o que eles pensam, a opinião deles, falar, né, de modo geral. Tem outros que vão ser mais extrovertidos, né, vão ser mais diretos ao ponto, mais fácil de escutar o que eles têm a dizer. Porque os pais sempre ouviram eles e sempre deram suporte para ele, né?
Então você pode ver essa diferença. É a mesma personalidade, mas crescendo em lugares diferentes, um vai desenvolver o pensamento extrovertido mais que o outro. O ideal é você ter gente que seja complementar a você, certo? Então basicamente é isso. Essa é uma ideia. Vai depender muito de como você desenvolve as suas funções cognitivas, tá? Então pode ter uma pessoa que tem a mesma personalidade que você, mas você é muito mais desenvolvido que ela, então você age de maneira diferente. E vice-versa, né? Uma pessoa que tem a mesma personalidade que você, mas você não se desenvolveu tanto, e essa pessoa se desenvolveu e ela age de uma maneira muito diferente. Porém, existem padrões que você sempre vai ver nas personalidades, certo? Quando você pensa assim no sistema, né? Por exemplo, nesse caso dos INFJs, todos eles sabem qual é a opinião deles, né? Eles têm uma consciência do que eles estão pensando e do que eles acham sobre uma situação. Agora, o grau de consciência e de confiança para expressar isso, aí é que varia, aí é que entra a parte de desenvolvimento, certo? No outro caso, um outro exemplo de pessoas com um sentimento introvertido, é a mesma história. Então, se uma criança nasce numa família que os pais têm sentimento extrovertido, muito provavelmente essa criança vai ser muito apoiada em relação a como ela se sente, em expressar como ela se sente, e ela não vai ter muito problema em lidar com os sentimentos dela. Agora, se ela nasce no cenário 2, onde os pais têm a mesma cognição que é sentimento introvertido, os três, então vai ter aquela competição, certo? Cada um vai querer, eu tô sentindo isso, mas eu tô sentindo isso, eu tô sentindo isso. E a criança não tem a vez dela de falar e de se expressar e de ser apoiada e aí acaba que é muito provável que ela não desenvolva essa ferramenta, o sentimento introvertido. Portanto, ela vai ter medo de expressar o que ela sente, né? Essa é uma ideia bem básica para a gente começar a discussão, né? E tem muito mais sobre isso. Então, obrigado pela sugestão, agradeço, gostei desse vídeo. Por favor, deixa o like aí, deixa o comentário, deixa mais perguntas, deixa reclamações também. E se inscreve, né? Até o próximo vídeo.